Este é o canal Aprenda a História Enquanto Dorme. Aqui você encontrará histórias imersivas, narradas suavemente sobre civilizações antigas, impérios medievais e cantos esquecidos da história. Tudo em um tom calmo, feito para ajudar você a relaxar, desacelerar e adormecer. Cada episódio é criado com cuidado, misturando conhecimento com descanso, transformando a hora de dormir em um portal para o mundo antigo. Novos vídeos toda semana. Temas como Roma, Grécia, Egito, Europa medieval, impérios perdidos e muito mais. Deixe a história te conduzir aos sonhos. Inscreva-se e comece sua jornada através do tempo enquanto dorme. Você beberia o sangue de um homem agonizante? É uma pergunta que causaria horror em muitos de nós hoje em dia. Mas, na Roma antiga, alguns acreditavam que não era apenas aceitável, era algo curativo. O sangue dos gladiadores, especificamente, era considerado um medicamento poderoso. Médicos da época afirmavam que poderia curar epilepsia, restaurar energia e até mesmo transferir a força e o espírito do lutador derrotado para quem o bebesse. Isso não era apenas superstição. Era parte de uma visão médica que misturava ciência, magia e espetáculo social, de formas que ainda hoje nos deixam intrigados. Então, esta noite, enquanto você relaxa e permite que sua mente flutue livremente, vamos levá-lo de volta quase 2000 anos a um mundo onde a medicina era experimental, brutal e profundamente simbólica. Onde médicos romanos permaneciam diante de multidões rugindo no Coliseu e onde a linha entre cura e espetáculo se confundia de maneira realmente estranha. Vamos começar? O Império Romano, vasto e diverso, possuía uma tradição médica fortemente influenciada pelos gregos. Textos hipocráticos eram estudados, teorias de Galeno eram debatidas e instrumentos cirúrgicos refinados. Mas, apesar de todo o conhecimento anatômico, os médicos romanos também confiavam em remédios enraizados no folclore e na crença religiosa. E nessa estranha interseção entre ciência e espiritualidade, o sangue dos gladiadores tornou-se uma substância preciosa e controversa. A crença de que o sangue continha a força vital era antiga. Em muitas culturas, o sangue era sagrado. Alimentava os deuses em sacrifícios, selava pactos, simbolizava vitalidade. Os romanos herdaram muito dessa crença dos etruscos e gregos, mas adicionaram seu próprio toque prático. Se o sangue era poderoso, então o sangue dos poderosos, ou pelo menos dos fisicamente fortes, deveria ser o mais potente de todos. Os gladiadores, frequentemente escravos ou prisioneiros treinados para lutar por entretenimento público, representavam o auge da resistência física. Suas batalhas eram mortais, sua resistência era admirada, e suas mortes, embora trágicas, eram espetaculares. Nesse contexto, surgiu a ideia de consumir seu sangue. A epilepsia, em particular, era vista com mistério e temor. Conhecida como a doença sagrada, acreditava-se ter origens sobrenaturais. Alguns pensavam ser uma punição divina, outros achavam que era uma forma de possessão. Os médicos romanos, na tentativa desesperada de tratar a epilepsia, recorriam a terapias incomuns, variando de extratos de plantas a regimes dietéticos. Entre as soluções mais extremas estava esta: beber o sangue quente e fresco de um gladiador morto. Sabemos, através de fontes como Plínio, o Velho, Escribônios Largos e outros comentaristas romanos, que isso era mais do que um simples rumor. Era uma prática real, embora não convencional. Após a morte de um gladiador, especialmente em certas províncias,
As pessoas, às vezes guiadas por curandeiros locais, coletavam rapidamente o sangue e distribuíam-no àqueles que sofriam de convulsões. Em alguns casos, o fígado era também consumido, acreditando possuir ainda mais valor medicinal. Imagine a cena: um anfiteatro empoeirado, o rugido da multidão desaparecendo lentamente enquanto um corpo jaz imóvel na areia. Um médico, ou talvez uma família desesperada, se aproxima com um cálice ou um pano. O sangue é rapidamente recolhido antes que esfrie. É dado a um paciente trêmulo. O gosto é metálico, o simbolismo profundo. Você está absorvendo a força vital dos mais fortes entre nós. Está resistindo aos demônios da doença sagrada. Essa prática, por mais chocante que pareça, não era inteiramente exclusiva de Roma. Ao longo da história, a ideia de transferir força através do consumo, conhecida como magia simpática, aparece em muitas culturas. De berserkers vikings bebendo o sangue de lobos, até tradições alquímicas chinesas envolvendo partes do corpo de tigres ou ursos, a lógica era a mesma. A força podia ser absorvida. Mas em Roma, essa prática se institucionalizou. Não legal, não universal, mas parte da sombra sombria da história médica. O sangue dos gladiadores era uma mercadoria. Rumores indicavam que algumas autoridades ignoravam a coleta de sangue após os jogos. Outras, talvez até a tributassem. Em alguns locais, frascos de sangue de gladiador eram vendidos discretamente. Seria verdadeiro? Seria misturado com outros fluidos? Não sabemos completamente, mas a crença persistiu. Por volta do século II d.C., com o crescimento do cristianismo e mudanças nos valores romanos, a prática tornou-se cada vez mais tabu. A ideia de beber sangue humano entrava em conflito com as visões cristãs sobre o corpo e a santidade. Os próprios jogos gladiatórios foram criticados por filósofos e líderes cristãos. Eventualmente, tanto os jogos quanto os rituais de sangue desapareceram, mas ecos permaneceram. Em estranhas receitas medievais, sussurros entre curandeiros populares e nos rituais simbólicos de medicina e sacrifício. Essa história revela não apenas um capítulo bizarro da medicina, mas mostra-nos o quanto o ser humano sempre buscou força, cura e controle sobre o incontrolável. A epilepsia aterrorizava os antigos porque surgia sem aviso e sem cura conhecida. E assim, em desespero e esperança, voltavam-se para o que podiam compreender: a força do lutador, o poder do sangue, os rituais da arena. Esta noite, ao cair no sono, pense no quanto avançamos e no quanto ainda permanecemos próximos aos medos e esperanças do passado. A história do sangue dos gladiadores não é apenas bizarra, é humana, é trágica e inesquecível. Fatos curiosos. Os gladiadores seguiam dietas especiais, geralmente à base de plantas e ricas em cevada, para aumentar sua massa e resistência, levando alguns humanos a acreditarem que seu sangue era especialmente puro. A prática de beber sangue para fins médicos persistiu até a Idade Média, onde carrascos vendiam sangue de criminosos recém-executados. Alguns textos antigos sugerem que o sangue deveria ser bebido ainda quente, indicando o quanto o conceito de força vital era central para o ritual. O filósofo Galeno, influente na medicina romana, não recomendava beber sangue, preferindo observação e anatomia. Escritores cristãos como Tertuliano condenaram os jogos e quaisquer rituais relacionados, ajudando a moldar a opinião pública sobre essas práticas. A ideia de consumir partes do corpo ou fluidos por força nunca desapareceu completamente, reaparecendo na medicina de cadáveres vitoriana e hoje em crenças alternativas de bem-estar. Descanse bem, sabendo que você acaba de explorar um dos rituais médicos mais estranhos da história.